Olá, vamos para a quinta aula do curso de Microeconomia EAD realizada pelo PET Economia. Na aula de hoje vamos abordar o quinto capítulo, Escolha. Usaremos de referência o livro de Microeconomia, Princípios Básicos, uma abordagem moderna, 7ª edição, Variant. Estes são os tópicos que iremos estudar na aula de hoje: escolha ótima, demanda do consumidor, alguns exemplos, implicações da condição da TMS, escolha de impostos, questões de revisão. Escolha ótima. Neste capítulo, vamos unir os capítulos de restrição orçamentária com as preferências, visando diagnosticar a escolha ótima dos consumidores. No decorrer do capítulo, vamos estudar que os consumidores escolhem a cesta mais preferida de seu conjunto orçamentário. Começando a aula com o exemplo da figura 5.1, ilustrando um caso típico, nele mostra o conjunto orçamentário e várias curvas de indiferença do consumidor. Estamos visando encontrar no conjunto orçamentário a cesta que esteja na curva de indiferença mais elevada. Usando como preposição a princípio que estamos usando preferências bem comportadas, de modo que o mais seja preferível ao menos, a escolha x1, x2 é uma escolha ótima para o consumidor. O conjunto de cestas que ele prefere a x1, x2, aquele situado acima da sua curva de indiferença, não intercepta as cestas que ele pode adquirir, o conjunto de cestas que se localiza abaixo de sua reta orçamentária. Assim, a cesta x1, x2 é a melhor que o consumidor pode adquirir. Uma característica importante dessa cesta ótima é que nessa escolha a curva de indiferença tangencia a reta orçamentária. Outro fato importante é que se a curva de indiferença não tangenciasse a reta orçamentária, ela a cruzaria e, se a cruzasse, haveria algum ponto próximo na reta orçamentária situado acima da curva de indiferença, o que significa que não poderíamos ter uma cesta ótima. Já na figura 5.2, a curva de indiferença apresenta aqui uma quebra no ponto de escolha e a tangente não está definida. A curva de indiferença apresenta aqui uma quebra no ponto de escolha ótima e a tangente não está definida, uma vez que a definição matemática da tangente requer a existência de uma única tangente em cada ponto. Exceções da escolha ótima. Na figura 5.3 nós temos o ótimo de fronteira, que é o consumo ótimo, ele acarreta o consumo de 0 unidades do bem. A curva de diferença ela não tangencia a reta orçamentária. Na figura 5.4 nós podemos ver mais de uma tangência. Temos aqui 3 tangências, mas só 2 pontos ótimos, de modo que a condição de tangência é necessária, mas não suficiente. Entretanto, existe um caso em que ela é suficiente, que é o caso das preferências convexas. Nele, qualquer ponto que satisfaça a condição de tangência terá de ser um ponto ótimo. Taxa marginal de substituição. Vamos a um aspecto interessante, a condição de que a TMS tenha que se igualar à inclinação da reta orçamentária. O que isso significa em termos econômicos? Lembrando que a TMS é a taxa de troca na qual o consumidor queria permanecer. O mercado oferece uma taxa de troca de menos P1 sobre P2. Se o consumidor deixar de comprar uma unidade do bem 1, ele poderá comprar P1 sobre P2 unidades do bem 2. A TMS é igual a menos P1 sobre P2. Lembrando que sempre que a TMS diferir da razão de preços, o consumidor não poderá estar em seu ponto ótimo de escolha. Demanda do consumidor. A escolha ótima dos bens 1 e 2, num determinado conjunto de preço e de renda, é chamada cesta demandada do consumidor. Já a função demanda é a função que relaciona a escolha ótima. Em outras palavras, as quantidades demandadas, com diferentes valores de preço e renda. Vamos escrever as funções de demanda demonstrando que elas dependem tanto dos preços como da renda. Como podemos ver no slide, x1 depende de P1, P2 e da renda, e x2 depende de P1, P2 e da renda. Para cada conjunto de renda, haverá uma combinação diferente de bens que corresponderá à escolha ótima do consumidor. Vamos estudar agora alguns exemplos. O procedimento básico será o mesmo para todos os exemplos. Traçar as curvas de indiferença e a reta orçamentária e encontrar o ponto em que a curva de indiferença mais alta tangencia a reta orçamentária. Na figura 5.5, onde mostra a escolha ótima com substitutos perfeitos, se os bens forem substitutos perfeitos, a escolha ótima se situará em geral na fronteira. Isso é coerente com o senso comum.
Se dois bens são substitutos perfeitos, o consumidor vai comprar o que for mais barato. E se ambos tiverem o mesmo preço, o consumidor não se importará entre comprar um ou outro. Complementares perfeitos. A escolha é ótima com complementares perfeitos. Se os bens forem complementares perfeitos, as quantidades demandadas estarão sempre localizadas na diagonal, já que a escolha ótima ocorre onde x1 se iguala a x2, onde o consumidor compra quantidades iguais de ambos os bens, não importa quais sejam os preços. Podemos expressar essa escolha matematicamente. É notório que o consumidor irá comprar a mesma quantidade do bem 1 e do bem 2, independente dos preços. Satisfazendo a restrição orçamentária, P1x mais P2x é igual a M. A solução para x, para as escolhas ótimas dos bens 1 e 2, será x1 igual a x2, que é igual a x, que é igual a M sobre P1 mais P2. A escolha ótima com preferências côncavas. A escolha ótima é o ponto de fronteira, Z, não o ponto de tangência interior, x, porque Z está localizado em uma curva de indiferença mais alta. Cobb-Douglas. O consumidor Cobb-Douglas gasta sempre uma fração fixa de sua renda em cada bem. O tamanho da fração é determinado pelo expoente da função Cobb-Douglas. É por isso que, muitas vezes, é conveniente escolher uma função de utilidade de Cobb-Douglas na qual a soma dos expoentes seja igual a 1. Se x1 elevado a alfa e x2 elevado a 1 menos alfa, poderemos logo interpretar alfa como a fração da renda gasta no bem 1. É por esse motivo que, em geral, escreveremos as preferências Cobb-Douglas dessa maneira. Dado um conjunto suficiente de observações das escolhas do consumidor, em geral, será possível estimar a função de utilidade que gerou essas escolhas. No entanto, mesmo a observação de apenas uma escolha do consumidor num determinado conjunto de preços permite fazer alguns tipos de inferências úteis sobre como a utilidade do consumidor variará quando o consumidor variar. Vamos examinar agora o imposto sobre a quantidade. Vamos colocar que a restrição orçamentária original seja P1x1 mais P2x2 igual a M. Qual será a restrição orçamentária se taxarmos o consumidor do bem 1 com uma alíquota R? No bolso do consumidor, é como se o preço do bem 1 tivesse aumento numa quantidade T. A nova restrição orçamentária será P1 mais F vezes x1 mais P2 x2 igual a M. A escolha ótima da cesta X, com os bens x1 e x2, tem de satisfazer a restrição orçamentária. Então, P1 mais T vezes x1 mais P2 x2 igual a M. A receita arrecadada por esse imposto será R igual a T vezes x1. Vamos supor agora o imposto sobre a renda, que arrecada a mesma quantidade da receita. A forma dessa restrição orçamentária seria P1x1 mais P2x2 igual a M menos R. Imposto renda versus imposto sobre a quantidade. Examinamos aqui o imposto sobre a quantidade, que gera a receita R, e o imposto renda, que gera a mesma receita. O consumidor ficará com o imposto de renda, pois saberá escolher um ponto numa curva de indiferença mais alta. Como de costume, teremos aqui a resolução de alguns exercícios do capítulo 5 do Varium. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Nos sigam nas redes sociais. Obrigado.